Olá pessoal, hoje a gente vai ter nossa videoaula começando na aula 4 sobre arrependimento. E na última aula a gente falou sobre a consequência da salvação e eu fiquei de trazer para vocês a parte que falava sobre como saber se estou salvo, quem lembra disso, né? E vou falar brevemente para a gente entrar logo no assunto, mas eu vou te dar um mapa da aula, um spoiler da aula. Depois que a gente falar de como eu sei que estou salvo, esses testes para você saber se está salvo, testes doutrinários, tá? Então a gente vai falar da regeneração e conversão e depois a gente entra então na apostila. Trouxe de brinde para vocês dois tópicos, regeneração e conversão, que são legais para encaixar dentro do que está na apostila para complementar. Então nossa aula hoje tem 3 partes. Como eu sei que eu estou salvo, regeneração e conversão, arrependimento e sangue de Jesus, que é a leitura da apostila. Bora começar? Então, na parte 1, né, que é como eu sei que estou salvo, pode ser que mais ou menos assim, pode ser que em algum momento da sua vida você duvide da salvação, tá? Ou um crente duvide, por alguma circunstância, por qualquer razão você pode duvidar da salvação. Geralmente quando isso acontece, você recorre a alguém, um pastor, um líder, um discipulador, e geralmente essa pessoa pode tentar te acalmar e dizer, né, para você que olha, se você foi sincero no momento do arrependimento e na sua declaração de fé, então você está salvo. Isso a gente fala para consolar, tá? E para aquietar, mas porque muitas vezes é o diabo atormentando a pessoa para jogar uma acusação ali de algo que é falso, tá? E às vezes é só o diabo atormentando. Mas acontece que às vezes não é o diabo atormentando, às vezes pode ser Deus te atormentando. Já parou para pensar? Porque se você não tiver salvo de verdade, seria bom você saber. Então o Espírito Santo, com certeza, uma coisa legal disso tudo é que se você não estiver salvo de verdade e estiver preocupado com a salvação, o Espírito Santo vai te incomodar. Porque só vai estar preocupado com a salvação que já foi regenerado, pelo menos, né? Então, se você está incomodado com a salvação, Deus já tocou seu coração, por definição. E a gente vai ver esse processo de regeneração hoje também, tá? Mas eu não queria que você ficasse só no achismo, eu queria te dar base doutrinária para isso. A gente coloca muita evidência da salvação na decisão, naquele momento que você decidiu, sentiu o coração aquecido ali e tal. Mas no Novo Testamento a ênfase não está na decisão. A decisão é humana. Lembra que na outra aula a gente falou que o foco é Deus? Tudo é por Ele, para Ele, por meio dEle? Então, o foco é sempre o que Deus faz. Então, a evidência da salvação não é o que o homem faz, mas é o que Deus faz ali. Ou seja, é a santificação, é o que vem em seguida, é a ação do Espírito Santo. É a prova de que aquele que começou a boa obra é fiel para completar, entendeu? Então, Deus inicia um processo e a continuação desse processo é a própria evidência, mas a gente vai ver isso em detalhes agora. Então, por exemplo, eu vou dar 5 provas de que você está salvo, então a gente vai começar com a primeira. Se eu estou salvo, como é que eu sei que eu estou salvo? Primeiro, eu ando na luz. 1 João 1, 6 e 7 fala assim: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A primeira evidência que alguém é cristão é que ele anda na luz. Deus é santo. Deus é luz, e Deus fala claramente, Deus se revelou claramente ao seu povo, Deus revelou a sua vontade claramente na palavra dele. Claro, com Deus as coisas são claras, límpidas. E quando João escreve essa carta, para 1 João, tinha umas pessoas na igreja trazendo uns falsos ensinamentos, eram chamados gnósticos.
E eles diziam, esse pessoal na época, dizia que Deus vivia escondido na sua morada eterna e que era impossível conhecer Deus, impossível conhecer a vontade de Deus, a menos que você fosse um super, mega, super blaster profeta, sabe, um cara top de linha, muito espiritual, como eles diziam que era, sabe, quase um vice-querubim. Se você fosse esse cara, você podia conhecer a vontade de Deus, do contrário, nada é feito. Então, João fica sabendo dessas coisas e manda carta e rebate, falando: ei, não, Deus não é trevas para ficar escondido, para ficar oculto. Deus é luz, luz é claro, todo mundo vê. Ele falou quem ele é, ele falou a vontade dele. Deus é claro. E 1 João a carta vai falando em cima disso. Então, andar na luz é um estilo de vida, é um lifestyle, cara. Sabe, andar aqui em grego é peripateia, é andar ao redor, né? Tá rodeando aqui, a volta. Significa que você tem um lifestyle santo, sabe? Não é um dia santo, o domingo santo. Lifestyle é todos os seus dias, né? O seu estilo de vida. Por exemplo, você vai ter algum momento de pecado, vai ter algum momento de deslize, mas não é o padrão. O pecado não é o padrão, né? E por exemplo, e quando tem pecado, tem arrependimento, tem perdão. Você zera o jogo, ai Senhor, vou começar tudo do zero de novo, caramba, pequei, Senhor, me desculpa. Tem um padrão de santidade e você percebe o pecado como um deslize. Sabe aquela topada que se você tivesse visto, você não ia dar aquela topada? Você, aconteceu, tropecei. Então o pecado é esse, na vida do crente de verdade, o pecado é uma topada, é um tropeço, tá? Não é a forma de vida dele. E quando há pecado, necessariamente tem quebrantamento, arrependimento, confissão de pecados e perdão. Tá? E a vida dessa pessoa como um todo, ela confirma o que a palavra fala. E ao contrário, por exemplo, a vida dessa pessoa não vai contradizer o que Deus diz, ela confirma. Tá? Agora, se você compara, por exemplo, com a vida de um ímpio, a vida do ímpio, mesmo que seja uma pessoa boa, uma pessoa altruísta, uma pessoa generosa, né, a vida dessa pessoa vai contradizer a Deus, porque a vida dela não está em conformidade com Deus. Tá? Então, não é uma questão de uma moral humana, é questão de santidade, são categorias espirituais. Então não adianta ser uma pessoa super altruísta, legal, que não quer dizer nada. O segundo fator que para você saber que você está salvo, dentro da palavra, né? É você ter consciência de pecado. Ainda em 1 João, isso aqui a gente vai sempre trabalhar em 1 João, tá? 1 João 1, 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O verdadeiro crente, o crente genuíno, ele tem consciência de pecado. Isso é lindo. O cristão de verdade, ele entende que Deus é luz e ele quer andar nessa luz. Ele quer seguir a Jesus e seguir a Jesus, sabe, a Cristo como modelo. Ele quer ser transformado no pequeno Cristo. Ele deseja isso com sinceridade. Ele deseja e busca isso. Mas ele olha para si e quando ele tenta, ele pensa, deve ter alguma coisa errada comigo, porque eu não estou como eu devia estar, eu não consigo, eu não sou isso tudo, eu nem orei isso tudo. Poxa, vou pro culto, eu nem orei antes do culto, eu nem jejuei antes do culto, poxa vida, eu não fiz isso, eu tenho falhas, e tem um monte de coisa aqui que eu não tratei, e mais um monte de coisa que eu vou levar a vida inteira tratando, sabe? Cara, você só pensa isso se o Espírito Santo estiver com você, para te conscientizar não apenas dos seus defeitos, dos seus pecados, mas das suas falhas, sabe? Só pensa nisso, só pensa assim, gente, quem tem o Espírito Santo, quem está em pecado, está amando o pecado, não quer se apartar do pecado. O pecado é inerente a ele, faz parte do DNA dele, não é algo externo para que ele possa tirar, entendeu? Então, você só pensa isso, que o Espírito Santo está coladinho em você e é inevitável que, sentindo a santidade do Espírito Santo tão próxima,
você perceba mais ainda os seus pecados, e é um processo ruim, porque você se olhar no espelho e ver todos os seus defeitos. Você vê que você tem espinha, que sua pele não é tão bonita quanto você achava. É tipo isso, entendeu? Meus aqueles cabelos brancos que a gente não gosta de ver no espelho. E quer ver uma época que você se sente mal? Quando o Espírito Santo está colado contigo. Se sente mal, cara, porque embora você sinta o amor, a paz que excede todo entendimento, a alegria, a euforia até, muitas vezes, mas você sente aquele mal-estar, aquela agonia, porque as suas falhas começam a te incomodar, tanto quanto incomoda a Deus. Porque com o tempo você começa a olhar o pecado como Deus olha, você começa a sentir o pecado como Deus sente, então não é só uma ideia na sua cabeça, aquilo te ofende, aquilo te aborrece, aquilo, sabe, por isso que você começa a ficar intolerante, e tem que ser assim, você tem que ser intolerante, mas não adianta você forjar, você fingir que não tolera o pecado, isso é um processo, e vai chegar uma hora que realmente a coisa vai ser desagradável, como um mau cheiro, sabe, então, por exemplo, você tem uma tarefa para realizar e sabe que não é santo o suficiente para aquela tarefa. Talvez nunca seja, mas a questão é que se Deus te escolheu, você é capaz, certo? E aí você sabe que você não... Sabe, como João Batista falava, você não é santo nem suficiente para desatar a sandália de Cristo, que dirá fazer a obra. Mas... é para isso que a gente está aqui, para entender essas coisas, porque para alçar níveis espirituais mais elevados, você precisa se entregar. Senhor, eis-me aqui, para o que der e vier. Sei que não sou suficiente, sei que não sou capaz, sei que tem 1 trilhão de pessoas melhores do que eu para fazer isso, mas se eu sirvo para alguma coisa, estou aqui. Vou tentar fazer o melhor, é o que dá. Cara, isso para Deus é tudo que Ele quer, sabe? Porque para esses níveis espirituais elevados você precisa se entregar, precisa da entrega, sabe? Porque se você não seguir em frente, você inclusive pode dar vazão ao espírito de condenação, aí sim o diabo vai te atormentar. Então, toda vez que Deus te chamar para uma coisa, você não sou suficiente e tal, entra um espírito de religiosidade ali, que vai começar a te acusar, e você vai se dobrar para esse espírito, porque ele vai falar a verdade, você não serve para isso. Bom, é verdade. Você é falho, é verdade. Mas se Deus chamou, cara, de quem é a palavra que está valendo? Não é de Deus? Deus não falou que está ok, que sou eu, me chamou, Deus deve saber o que faz, não é? Quem é onisciente? Quem tem presciência de todas as coisas? É Deus. Então, se Ele sabe, e se Ele me chamou, eu vou confiar. Então, se Deus quer que você prossiga para um alvo, vai rumo ao alvo. Sabe? Com o que você tem, com o que você é, como você é. Porque Deus está trabalhando nisso aí. Não pensa em mudar antes, Deus chamou agora, Ele está consciente das suas falhas, muito mais do que você. Então, você não sabe o dia de amanhã, mas Deus sabe. E se há possibilidade de ir em frente, a chance é tua. Então vai em frente. Estou falando como profeta. Sabe? Não passa para outro, é com você que Deus está falando. Você vai olhar suas falhas, vai olhar suas fraquezas e vai confiar em Deus. Do mesmo modo como você confiou para ser salvo. Você não confiou em Deus para ser salvo? Você não viu que você era miserável? Você merecia a condenação do inferno? E você não se aproximou do Deus que é santo para viver ou para morrer? Porque era a única oportunidade de ser salvo que você tinha? Você não confiou no amor de Deus? E que esse Deus te amava mais do que o amor de Deus era infinito? Você não confiou? É o mesmo princípio, está valendo. Então, aquele momento que você olhou para a cruz e entendeu que se não for pelo sangue de Cristo, não vai ser de outra forma. Sabe? Deixa eu abrir minha janelinha aqui. É o mesmo princípio. E é por isso que você tem que avançar. A vida cristã é desafiadora. Dá medo. Elevar o patamar dá medo. Porque a gente tem medo de se frustrar, sabe, frustrar Deus. É louco, mas a gente tem medo de desapontar Deus, medo de fracassar.
sabe, elevar o patamar dá medo. Não tem segurança, porque é um patamar novo que você não andou, você nem sabe como é que é às vezes, né? Mas se desse para você fazer com as suas forças, nas suas capacidades, com os seus recursos, Deus não seria necessário, certo? E a glória seria toda sua, só que não. Deus não divide a glória dele com ninguém. Então quando ele quer que você faça alguma coisa, é para a glória dele. Por isso ele vai chamar você. Porque você não é capaz, porque não dá. Os seus recursos não dá. Você não tem autoridade, você não tem autonomia. Você talvez não tenha conhecimento, não tem dinheiro, não tem pessoas suficientes, não tem espaço suficiente, não tem dinheiro suficiente, não tem estudo suficiente. Sei lá, você não tem vitamina suficiente. Cara, mas é aí que Deus entra. Onde você não tem, onde não dá, é onde Deus entra. É porque é impossível, ótimo, essa é a especialidade de Deus. Deus é o cara que inventou o MBA em impossibilidade. Deus tem MBA, eu diria que Deus tem MBA em possibilidade, não está correto. Seria mais interessante dizer que Deus inventou o MBA de impossibilidade, tá? Porque ele é mestre, com certeza ele é mestre nisso. Então, se Deus quer elevar o seu patamar, e você achou que era com seus recursos, tolinho. Deus te entrega de bandeja para conquistar, para você conquistar, mas os recursos vêm dele, querido. Porque tudo é por ele, para ele, por meio dele. Por meio dele são todas as coisas. Então você senta e espera os recursos chegarem. E quando os recursos chegarem, você vai para o alvo igual um cão de caça. É assim que funciona. É assim que você tem que fazer. Tenta não entrar em desespero. Tenta não meter os pés pelas mãos. Sabe? Você não apenas percebe que é falho, incapaz, mas você percebe que não tem recursos também. O genuíno cristão, ele é sensível ao pecado. O genuíno cristão confessa o pecado. E confessar pecado é ter consciência de pecado, né? É quando Deus fala, você está errado, você fala, eu estou errado. Olha, você foi impaciente naquele momento. Ai Deus, eu fui impaciente naquele momento. É repetir, entendeu? Confessar é falar a mesma coisa. Não é você achar que você errou e você pecar. É você errar. É quando Deus, o Espírito Santo chega e se aproxima e ele te convence, ele fala, olha, você errou aqui, você tropeçou ali, você poderia ter sido melhor aqui ali, e você repete o que Deus está falando. Isso é confessar pecado. É confessar repetindo aquilo que Deus falou. Não é você do nada tirar uma coisa. Ah, eu sou falho. Tá, a Bíblia fala que nós somos falhos, eu não preciso de Deus para me apontar isso, mas uma coisa é quando o Espírito Santo chega e fala, olha, tá vendo aquele cantinho ali? Ali tá a falha. Tá vendo aquele ali embaixo da mesa? Ali tá a poeirinha, a sujeirinha que você tem que tirar. É isso. Confessar é falar a mesma coisa, ter o mesmo discurso que o Espírito Santo. A terceira coisa, tem um novo relacionamento com a palavra de Deus. Se você quer saber que você está salvo, você passa a ver o seu relacionamento com a palavra de Deus, ele muda. Porque se você muda seu relacionamento com Deus, você muda seu relacionamento com a palavra. 1 João 2, 3, 4 e 5. Vamos ler. Nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer um que guarda a sua palavra, o amor de Deus está verdadeiramente nele aperfeiçoado, nisso conhecemos que estamos nele. Então, Deus aqui não se trata de obediência perfeita, né? Ou perfeição sem nenhum pecado. A gente sabe que Deus entende que vai haver deslizes. Mas Deus diz que se não guardarmos os mandamentos, a verdade não está em você. Se você não guardar os mandamentos de Deus, a verdade não está em você. Do que ele está falando? De um novo relacionamento com a palavra. Antigamente, você não se importava. Você nem tinha Bíblia. Para quê? Ou se tinha, era peso de papel. Então, se você tem um novo relacionamento com Deus, você tem um novo relacionamento com a palavra de Deus. Tá? Você tem um novo relacionamento com a palavra e a palavra passa a ser viva para você. Você começa a se importar, você começa a ler a palavra. Aí começa aquela trajetória do cristão, que sempre é muito engraçada, porque você lê, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5 capítulos, 10 capítulos, volta, lê 1, 2, 3, 4, 5 capítulos, e não entendeu nada. Não entendeu nada. Sabe o que é nada? Aí você fica chateado, se sente incapaz, se sente falho, se sente miserável, porque não consegue ler a palavra.
Depois as crianças entendem, eu não entendo. E não consegue, ou porque não consegue, você fica chateado porque não consegue ler todos os dias. Mas isso, o que isso prova? Que você não é um cristão? Pelo contrário, querido, se você não fosse um cristão, você não ia estar tentando ler a palavra, você ia estar gastando seu tempo assistindo Netflix, você ia estar seu tempo fazendo outra coisa, tomando conta da vida do vizinho, você ia estar na rua de bate-papo, você ia estar no botequim bebendo cerveja, você ia estar fazendo outra coisa, ia cuidar de planta, ia cuidar da sua vida, ia fazer hidratação do cabelo, sabe? Mas quando você se importa, você tem um relacionamento novo e você sabe que você precisa de um tempo substancial para a leitura da palavra, porque é difícil de ler, então não dá para ler rápido. Não é Twitter que tem 144 caracteres e é fácil de digerir. Não, é difícil de ler e é espiritual. Você tem que estar em espírito para ler, você não vai ler de qualquer jeito. Gente, só dá para entender isso quando você é espiritual, quando você está salvo, porque você é uma pessoa regenerada, uma criatura espiritual. Entendeu? Então, você quer ler o texto, ótimo, você é espiritual, vai ter dificuldade, tá, mas o Espírito Santo vai trabalhando, você vai estudando, vai vendo videoaula, você vai lendo aqui, ali, pega no YouTube, você dá seu jeito e vai, ao tempo você melhora, tá? Mas aí, ou então, outra coisa engraçada também, você lê, aí lê, entende bem, tá ótimo, sua leitura tá perfeita, mas aí você, poxa, eu podia entender melhor? Podia ler melhor. Aí você pega um dicionário bíblico. Poxa, legal esse dicionário, eu vou ler a palavra. Aí você percebe que podia ir mais fundo. Pô, dá para ir mais fundo nesse texto. Aí você procura um texto sobre as doutrinas contidas naquele texto. Maravilhoso, mas poxa, tem mais coisas. Isso aqui rende mais, não rende mais? Isso aqui dá um caldo bom. Espera que eu subi o texto aqui. Dá um caldo bom. Você, pô, então eu vou pegar a geografia, porque se eu entendesse a geografia desse texto, eu ia entender melhor do que estava falando aqui. Aí você procura texto sobre os costumes da época, a cultura da época. Aí você, puxa vida, eu quero pegar outras traduções em português. E tem várias traduções em português, eu vou ler todas elas. Aí você depois, puxa, mas o original ainda vai me dar mais um pouquinho. Vou espremer esse aqui para dar caldo. Aí você, mas tem a concordância bíblica. A concordância é em grego. Eu vou ler em grego também. Gente, isso não tem fim. E é maravilhoso, porque quanto mais você cavar na palavra, mais água vai sair desse poço, tá? Então, se você tem um relacionamento com Deus, você tem um novo relacionamento com a palavra. E você tem um novo relacionamento com o pecado. Você não se relaciona também com o pecado da mesma forma. Tá? Você passa a não tolerar. O que antes era normal e comum e fazia parte da sua vida vai sair. Porque você, por exemplo, vê certas coisas na TV que todo mundo acha normal. Você sai da sala. Não tem nem o que discutir. Ninguém, sabe quando você sai, você não quer nem argumentar com ninguém para ninguém argumentar com você? Porque, olha, não tem discussão. Eu não vou participar disso aqui. Nem na televisão. Mas é ficção. Não quero participar. Tem limites para ficção. Tem limites para literatura. Tem limites para brincadeira. Tá? Então é normal para todo mundo, mas eu não sou todo mundo, né? Já dizia sua mãe, Deus também fala assim, você não é todo mundo. É normal para quem não tem consciência de pecado, mas você tem consciência de pecado, ok? E a última, né? A penúltima, a letra D. Mais um teste para saber se você está salvo. Andar em amor. 1 João 2, 5, 6. Mas qualquer um que guarda a sua palavra, o amor de Deus está verdadeiramente nele aperfeiçoado. E nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que nele está, também deve andar como ele andou. 1 João 2, 5 e 6. Quem você ama, quem você serve, com quem você anda? Nós não somos salvos porque amamos nossos irmãos. Mas a forma como amamos nossos irmãos é evidência da salvação. Como você demonstra amor pelos seus irmãos é evidência da salvação. Se você ama Deus, ama o povo de Deus. Sabe? Não tem essa de, eu sou cristã, mas eu não vou à igreja. Mas não vai à igreja por quê? Não tem nenhuma no teu bairro, na tua cidade? Não, porque eu não gosto de crente. Então você não é cristão. Eu não posso confiar em nenhum crente, então você não é cristão. Eu não confio em nenhum pastor, você não é cristão. Deus instituiu pastores. A gente viu desde o início que o propósito de Deus em toda a criação era a família bendita de Deus. Deus queria ter uma família. Ele fez isso pela sua vontade e achou isso bom. Então o propósito de Deus é a igreja. É ter a sua família toda aí. A igreja, os seus escolhidos.
Aí vem a pessoa que se acha melhor do que Deus e diz, não, os crentes não são bons o suficiente para mim, então Deus também não é. Ah, mas eu quero ir para o céu, amigo. O que você acha que vai ter lá do céu? Quem você acha que vai estar lá? Só anjo? Não vai ter crente? Vai ter a ala dos crentes que não suportam os crentes? O crente que não suporta a igreja? Como assim, gente? Para de loucura. Para de loucura. Assume que não é crente, que aí talvez haja espaço para salvação na sua vida. O crente que diz que não suporta crente, não confia em ninguém, não tolera... Sem chance, amigo, não está salvo. Está perdido e às vezes está frequentando a igreja. Está perdido e não sabe. Então, se você está salvo, diz que está em Cristo, tem que andar como Jesus andou no meio do povo. O que acaba com o argumento do não preciso ir à igreja para ser um cristão. Segundo João, precisa. Tá? Se você tem que andar para ser salvo, tem que andar como Jesus andou no meio do povo. Cara, quem estava lá? Judas. Preciso falar mais? Ah, mas aquele crente ali é estranho. Tá, Jesus andou com Judas. Paulo andava no meio do povo de Deus, levou chibatada, chicotada, apanhou, sofreu naufrágio, apanhou, levou soco. Gente, Paulo vai lá, manda carta para Timóteo. Timóteo, olha só, cuidado com aquele rapaz, aquele Alexandre, que é latoeiro, pô, ele me causou muitos males. Paulo andou no meio do povo também, gente. Paulo falou assim de meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Quem você pensa que é para não andar no meio do povo de Deus? Quem você pensa que é? Não está na palavra isso. Então vamos lá. Essa foi a última, né? Falei que eram 5, só botei 4. Tá bom, né? Vamos agora para a nossa apostila, gente. Já são 26 minutos. Estou contando o tempo aqui para a gente poder ter um tempo bom, tá? Na nossa apostila vai falar de arrependimento, qual a importância do arrependimento, o que faz com que os homens se arrependam, vai dar os elementos do arrependimento, que é fé, batismo, obras, e vai falar os que já se converteram têm que se arrepender, eficácia do sangue de Jesus para a purificação dos pecados e, por fim, resgate e salvação. Vamos ler agora... não, ainda tem que falar de regeneração, a gente vai entrar em regeneração agora. Não vai dar para a gente ler a apostila toda hoje, não. Hoje a gente vai ficar só com esse tema mesmo. Então, a regeneração é a primeira etapa no processo da realização da salvação, pois sem ela ninguém pode entrar no reino de Deus, certo? O homem natural é morto nos seus pecados e por isso não entende nada espiritual. Não deseja nada de Deus, não pode agradar a Deus em nada, porque ele estava morto, gente. Aquela hora que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Mortos estávamos em nossos pecados, nossas ofensas, nossos delitos. É esse estágio aqui. A regeneração é esse estágio onde você está morto e Deus, instantaneamente te ressuscita para que você tenha consciência de pecado e então venha a ser salvo, a fazer aquela declaração. Então é o primeiro estágio da salvação. Então, os mortos são ressuscitados, são vivificados ali, tá? Então, a regeneração não é a eliminação da velha natureza. Pelo pecado habitar na carne, a velha natureza existe enquanto o cristão possui o tabernáculo de pó, chamado corpo. A regeneração é o começo de uma nova natureza. Com a operação da regeneração, o cristão possui uma nova natureza, no qual o Espírito Santo habita. Essa nova natureza é chamada homem interior e tem prazer na lei de Deus. A regeneração é a aquisição de uma nova natureza criada por Deus em Cristo. A nova natureza, que é adquirida na regeneração, renova-se em santidade e justiça dia a dia, para que você seja mais como Cristo. Então a regeneração não é um processo longo que vai aperfeiçoando ao longo, ela é instantânea, sabe? Ela acontece ali, o Espírito Santo na alma daquele que foi escolhido por Deus e purifica a alma completamente pela verdade de Jesus Cristo, pelo sangue. E esse ato instantâneo já te capacita para isso, para entender, desejar e obedecer a palavra de Deus, arrependimento e fé. E aí vem outra etapa, que é a conversão, que é aquela mudança involuntária na mente do pecador, onde ele se vira do pecado, sabe, vira porque estava para o lado do pecado, e se vira para Deus e começa a olhar para Deus e querer viver cada vez mais, seguir cada vez mais na direção de Deus. E aí aqui, vamos lá. A conversão é agradável a Deus. Sem a fé vir primeiro, o fruto do Espírito Santo. É impossível agradar a Deus, tá? E vamos ver aqui. Vamos para a apostila?
Então, a manifestação da conversão, o arrependimento, ele é uma manifestação da conversão, ok? Vamos pegar a apostila aqui. Qualquer coisa eu divido o texto, tá? Se passar mais de 10 minutos. A apostila fala assim, arrependimento das obras mortas. As próximas lições, vamos ler aqui. Hebreus 6, 1, 3. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos, do juízo eterno, isso faremos se Deus permitir. No texto acima, o apóstolo fala em princípios elementares da doutrina. Cadê aqui? Que todo discípulo tem que conhecer. Tá? As escrituras falam que o homem é pecador e precisa ser salvo do pecado, da morte eterna, recuperar a glória de Deus, da qual foi destituído por causa da rebeldia, pecado, transgressão, iniquidade. O homem se apropria da salvação por meio da regeneração que se opera pelo arrependimento e fé. E aqui a gente vai ver sobre esse arrependimento das obras mortas. Então, o arrependimento a gente teve a regeneração, né? Está falando de salvação, a gente tem a justificação e tem o arrependimento aqui, que é a mudança voluntária da mente do pecador, voluntária. É mudança de direção, a palavra grega que a gente soa tão boa, meus ouvidos, metanoia, eu ouço essa palavra, parece que algo doce, algo muito doce. Tem o sentido de mudar de mente, mudar de direção, na verdade mudar o pensamento, né? Metanoia, transformação de pensamento. Renunciar a seus conceitos e ideias de salvação e aceitar as que Deus deixou nas Escrituras. E o que significa arrependimento de obras mortas? Deixa eu passar outra página aqui da apostila. Significa que qualquer esforço que o homem fizer para ser salvo é inútil. Até mesmo na igreja, muitas pessoas ainda confiam nos seus esforços para serem aceitas por Deus, cumprir regras humanas, né? Trabalhar incansavelmente em busca de galardão, se autopunir, porque às vezes a pessoa trabalha sacrificialmente, como que se punindo, você tem que vigiar essas coisas, tá? E quando na realidade o único mérito que o homem tem para ser aceito por Deus é através da obra expiatória de Jesus Cristo, do sangue dele, né? Que vai remir os pecados. Então, qual a importância do arrependimento? Toda. É algo que Deus pede a todo homem, que se arrependa dos seus maus caminhos e volte para Deus. E claro que isso acontece por meio do Espírito Santo de Deus, tá? E o arrependimento foi uma das razões de Cristo vir à Terra, né, para que houvesse arrependimento. Aqui em Lucas 5,32 a apostila mostra assim, não vim chamar justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. O arrependimento é parte da comissão dada aos discípulos. É necessário que o homem se arrependa, evitando assim a sua destruição, né? O arrependimento é necessário para a obtenção da vida eterna. Deus quer que todo homem se arrependa e que nenhum homem pereça. Que 2 Pedro fala assim, senão que todos cheguem ao arrependimento. Vamos lá, página 33 da apostila. Diminui um pouquinho. Tanto João Batista como Jesus pregaram a necessidade de arrependimento. Paulo e os demais apóstolos pregaram a necessidade de arrependimento. Gente, não tem como falar de salvação sem falar de arrependimento. Né? O que faz com que os homens se arrependam? Vários fatores. Primeiro, a graça, a benignidade de Deus, bondade de Deus. Segundo, o chamado de Cristo. Terceiro, a pregação da palavra de Deus, né? Que alguém tem que pregar, né? Como se arrependerão se não houver quem pregue. Então, quarto, a repreensão, que fala, Lucas 17, fala assim, tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda, e se ele se arrepender, perdoe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, 7 dias voltar a você e disser, estou arrependido, perdoa. Isso é muito interessante. Se alguém vier para você falar, irmão, eu pequei, eu pequei contra você, nunca chega e fala, tá, não, tudo bem, cara, todo mundo erra. Não fala isso. Não, irmão, tá tudo bem. Não, você fala, tudo bem, eu te perdoo, acabou. É assim que você reage, tá? Porque se essa pessoa foi quebrantada por Deus para chegar até você e falar que pecou contra você, você tem que ajudar na obra. Então você entende que se ele precisa de perdão, ele está pedindo perdão.
Dê o perdão a essa pessoa. Dê o perdão. Não fala, tudo bem, acabou, não. Formaliza. Eu te perdoo, irmão. Tudo bem. A pessoa quiser, não fica esticando para a coisa não ficar no campo emocional. Irmão, eu te perdoo. Vai e não peque mais. Acabou. Não precisa se desculpar, falar tanto. Não precisa, não precisa. Às vezes se a pessoa não te falar, você nunca nem ia saber que a pessoa pecou contra você. Então, seja breve, irmão, eu te perdoo, de coração te perdoo. Não precisa me falar mais nada, não precisa se desculpar, tá pago. O sangue foi pago na cruz. Eu te perdoo, eu libero. Eu libero para você porque eu não quero nada me prendendo, tá? Então, é assim que a gente reage, tá? Vamos para a página 34. Quinta, a tristeza que o próprio Deus provoca no coração do homem, tá? E outra coisa, os elementos ligados ao arrependimento, a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Aqui Marcos 1,15 fala assim, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho, ou seja, precisa de fé. Arrependimento está seguido de fé, porque você tem que crer, né? Se arrepende porque você crê que Deus vai te perdoar, né? E o batismo, tá ligado? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, receberei o dom do Espírito Santo. Terceiro, conversão. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. 4. Obras. Anunciei primeiramente aos de Damasco, em Jerusalém, por toda a religião da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Os que já se converteram a Cristo também têm que se arrepender, tá? Porque onde tem pecado tem que ter arrependimento, como eu falei. O cristão ele pode errar na sua vida, pode ter um deslize, um momento de fraqueza, mas se houve pecado, ainda que rápido, ainda que momentâneo, um momento de fraqueza, ainda que aquele pecado tenha sido na mente, um flash na mente, tem que haver arrependimento depois, porque você vai dar conta dos seus pensamentos. Então, o que você pensar, você tem que pedir perdão depois. Já viu a lista de coisas que você tem que pedir perdão hoje? Passou na cabeça, você, meu Deus, vou gastar horas. Gasta hora, gente, não deixa pro fim da semana, não deixa acumular, sabe? Ao longo do dia, não deixa acumular pro fim do dia, ao longo do dia pede na hora, pecou, pede perdão na hora, não espera para depois. Você não sabe se vai ter depois, querido. Sejamos sinceros, você não sabe. Sabe? Vamos lá, página 35 da apostila. Queria que a aula ficasse entre 20 e 30 minutos, mas eu tinha que trazer a palavra que eu disse que ia trazer na semana passada. Então a gente vai gastar um pouquinho. Arrependimento é uma ação da vontade, é um retorno, sabe? É a hora que você zera o jogo, você zerou. Eu pecou, Deus perdoou, volta branco, você se arrepende de verdade, tem perdão de verdade, você zera o jogo, volta lá limpo como a neve, ok? 2. A eficácia do sangue de Jesus para a purificação dos pecados. Em Apocalipse 1, 5 e 6 fala, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos pecados, nos constituiu reino, sacerdote para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E assim vai. O sangue de Jesus ele é eficaz para purificar nossos pecados. Não tem outra forma, não tem nada melhor. E ele é suficiente, eficaz porque é suficiente. O homem se arrepende dos seus pecados e confessa diante de Deus. E precisa saber que na eternidade Deus já havia feito a provisão da salvação e purificação da humanidade. A ideia de resgate e de salvação, resgate de quê? João fala de libertação dos pecados, né? Pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, está em Apocalipse 1:5. E João entendeu que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa era uma expressão comum naqueles dias, tá? A questão do bode expiatório, quando tinha o cordeiro no Velho Testamento, tinha também um bode. Então essa ideia do bode expiatório era muito, muito forte. O cordeiro, o bode expiatório, era ideia muito forte. E Jesus ele cumpre esse papel aí. Os querubins nos céus entoam um cântico dizendo que Jesus comprou para Deus todos os seres humanos. E compra, deixa eu ver aqui outra página. Compra é aquisição. No outro texto, Pedro afirma que fomos comprados pelo sangue e não a preço de ouro e prata. Mais 3 coisas esses textos que a gente falou aqui dizem também que o homem foi liberto dos seus pecados pelo sangue. A ideia de redenção em Efésios é clara, né? Efésios 1:7, no qual temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados. Tem vários outros textos aqui na apostila,
falando sobre redenção. Vamos ver. Então dá tempo de ler só mais esse aqui. E a ceia também fala, a ceia aponta para o sangue, para a redenção, né? Quando Jesus fala, esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança, o sangue do novo, que é o sangue do novo pacto, está em Coríntios, né? Então, querida, pelo sangue de Cristo temos acesso ao Pai, somos perdoados dos nossos pecados. Isso é o que tem pra gente. E o resgate é para a gente entender o sentido, é o sentido da ceia. Se a gente vai ter um estudo só sobre a ceia, eu tenho, se o pastor gostar da ideia, eu trago um estudo só sobre a ceia. Então, arrependimento é a manifestação da conversão, a gente falou sobre ele. E a conversão é agradável a Deus, a gente já passou por isso. Não sei se quem está ouvindo a videoaula na internet está passando ou vai passar, mas é um processo, sabe? E a fé vem primeiro. Se você começa a ser tocado pela palavra de Deus, já é um sinal de que Deus está operando. E tudo que fazemos por fé agrada a Deus. E tudo que fazemos sem fé é pecado. Sabe? Medidas desesperadas não agradam a Deus. Atos de fé agradam a Deus. Então, vamos nos esmerar em ter atos de fé. Cada vez que você ficar ansioso, preocupado, vai orar e buscar uma resposta, porque buscar uma resposta já é um ato de fé. Então, se você quer a solução do seu problema, ao buscar, parece que nada está acontecendo, mas como é um ato de fé, você já agradou a Deus. Entendeu? E a gente tem que entender essas coisas. Eu espero que vocês me perdoem por passar uns 10 minutos aí do que eu queria de tempo, mas deu para fazer tudo hoje. E até a próxima videoaula. Continuo com saudade de vocês. A gente ainda está no isolamento, não sabemos até quando, mas a gente vai continuar aqui e vamos continuar sendo edificados pela palavra, através dos estudos. E uma boa Páscoa, né? Na próxima terça, boa Páscoa, bom final de semana, bom dia aí para vocês. Fica com Deus, abraço, graça e paz.